Karnak, o templo dos deuses. Os deuses amavam o Egito, assim como o deserto e o eterno Nilo. Sua presença era vista e sentida por todos os cantos da paisagem exótica do país, especialmente nos grandes templos de Karnak e Luxor. Com os deuses havia um mistério. O Egito tem seus segredos e é bom mantê-los guardados. Eles se escondem no silêncio do passar dos séculos. No Egito, sempre há coisas que você nunca conhece exatamente. Por exemplo, por que tudo era tão grande e construído para dividir o tempo e durar uma eternidade? E o que as pessoas tinham em mente para construir tudo isso? Quando não haviam tentado construir nada com nem mesmo a fração desse tamanho antes. Enquanto o resto do mundo vivia na lama, os egípcios mostravam grandiosidade épica. Apesar de misterioso, o Egito é cheio de paradoxos. Outras poucas civilizações parecem ter sido tão alegres em vida. De seu amor à beleza através da celebração da natureza, é visível que eles encaravam o mundo com humor e graça, mas nenhum outro povo foi tão fixado na morte quanto eles. Vivos, frequentemente gastavam tanto tempo e dinheiro na vida após a morte quanto para viver o presente. Seus rituais de mumificação e enterro eram os mais elaborados que já se teve conhecimento. Paradoxo atrás de paradoxo, os egípcios foram pioneiros na matemática, nas ciências e na medicina, apesar de ainda basearem-se bastante na magia para explicar o desconhecido. E então havia os faraós. Será que outros governantes da história detiveram tanto poder? Que outro governante poderia se nomear Deus e as pessoas acreditarem nisso? Eles ergueram os maiores monumentos já construídos e os dedicaram a si mesmos. Com recursos quase ilimitados, nenhum sonho era grandioso demais para a realeza do Egito. No enterro, eles se ocultavam em escudos de ouro. E há a questão do tempo. Mais do que qualquer outro país, o Egito e o tempo têm uma relação estranha. O Egito era antigo até mesmo para os gregos e romanos. A civilização egípcia já existia milhares de anos antes de eles aparecerem. E ela era bem misteriosa. Como nós, os gregos e os romanos visualizaram as pirâmides e dos templos dos faraós e se maravilharam com a suntuosidade antiga. Como nós, eles viajaram pelo Nilo, enquanto o rio serpenteava de volta aos domínios da história. Eles se perguntavam como tudo isso surgiu. E como nós, eles também ficaram perplexos. Uma coisa é certa, muitas coisas andavam juntas lá. Especialmente os homens e os deuses. Se os deuses amavam o Egito amava ainda mais os deuses. No coração da sua convicção religiosa estava a cidade sagrada de Tebas. O poeta grego Homero a chamava de grande cidade de 100 portões. Para os antigos egípcios, era a cidade onde eles despejavam tudo o que havia de melhor. Por isso, encontra-se aqui o grande templo de Karnak, e a 3 quilômetros dele, o templo de Luxor, onde acreditava-se que vivia Amon-Ra. Os egípcios acreditavam que o poder e o mistério do universo haviam vindo desse Deus e desses templos. Nesse país enigmático, talvez a coisa mais misteriosa de toda fosse a religião. As divindades egípcias adquiriram formas diversas. Uma manifestação de Amon, que era reverenciada em Tebas, era de uma pequena imagem, provavelmente de ouro, com as feições de um homem. Acredita-se que o nome Amon significa o escondido. Esse termo só era apropriado aos faraós. O padre que ocupava o cargo mais alto de sua hierarquia e seus fiéis eram autorizados a olhar fixamente para a ilha. Ele era cultuado com a mais absoluta reverência e obediência de todos. Os antigos acreditavam piamente que ele era uma imagem divina e que detinha poder ilimitado. Todos os dias, o padre vinha ao santuário dentro do templo e iniciava um ritual em que o deus era alimentado, vestido e cultuado.
No fim do dia, o ritual era revertido. E à noite, a imagem era colocada do lado de fora. É extremamente significativo que o faraó tenha vindo a Amon, e não que Amon tenha sido levado até o faraó. Isso não diminui a importância do faraó de forma alguma, mas indica sua obediência ao Deus. Os egípcios acreditavam que o poder do faraó vinha direto do Deus. Amon não foi sempre o deus proeminente do Egito. Outras divindades tiveram influência no país. Deuses específicos eram frequentemente ligados a cidades específicas. E o prestígio e poder erguiam-se e caíam com o destino das cidades. O nome de Amon está para sempre ligado a Tebas. Quando as famílias influentes da cidade assumiram o controle do país, ele foi passado à frente dos outros deuses. Como a fortuna de Tebas se multiplicava, tornando-se a cidade mais rica e poderosa do Egito, Tebas e os faraós não economizaram para honrar o deus que eles acreditavam ser o responsável por trazer-lhes tamanha riqueza. Como patronos principais dos templos, os faraós eram extremamente generosos. Grande parte dos prédios foi financiada pela fortuna gerada pela máquina de guerra do Egito. Em 1500 a.C., as divisas em torno do Vale do Nilo e sua influência estendeu-se por toda a Mesopotâmia, situada a 643 quilômetros acima do Nilo, no Mar Mediterrâneo. Tebas praticamente inchou com riquezas trazidas de todos os cantos do império. Os complexos dos templos de Karnak e Luxor tornaram-se os lugares religiosos do mundo antigo. O tipo de tesouro que os faraós depositavam num templo tinha de agradar o rei dos deuses. Para os antigos egípcios, os gatos simbolizavam o espírito terreno de um deus e mereciam ser preservados depois da morte. Foi descoberto um túmulo perto de Karnak que continha cerca de 500 mil gatos mumificados. A opulência do templo estava atrelada à riqueza do faraó, e sua riqueza era extensa. Poucos homens exerceram tamanho poder. Considerados metade deuses, como seria acordar pela manhã e olhar para um mundo que todos acreditavam ser deles? There is a human side to these people, but there must have also been the side which allowed you to know that whatever you did would come to pass. If you, as Pharaoh, decided tomorrow there will be a new temple started on that site, it would be done. A razão mais óbvia para a existência dos templos era a necessidade de locais de culto, mas parte das construções também poderia ser vista como um meio para os faraós tornarem-se imortais. Ao deixarem seus nomes e imagens gravados nas paredes do templo, os governantes egípcios sentiam que parte deles viveria para sempre. Sua escolha pela pedra como matéria-prima principal era sua aposta mais segura contra as devastações do tempo. E este era um recurso muito farto no Egito. Os faraós contavam com uma massa de trabalhadores, especialmente ao norte do rio, em Aswan. The Nile Valley, and particularly the Eastern Desert, is one of the most geologically rich areas of the world. All types of building stone and stones for other purposes, decorative purposes, stone vases, jewelry, and so on, are present. So Egypt is extremely fortunate in this respect, and the ancient Egyptians took full advantage of these resources. A arquitetura egípcia é única e imediatamente identificada, o que inspirou sua beleza atemporal. Muitos acreditam que o desenho real dos templos venha do amor dos egípcios pela natureza. You can see how the Egyptian temple is so closely tied to the Egyptian idea of the cosmos, and also how the Egyptians observed their geography and their surroundings. First of all, the pylon is likened to the horizon, and the sun would then set and rise over the opening of the pylon. And another feature of these great temples is a hypostyle hall, essentially a hall full of columns. And these columns, if you notice, are giant plants. They're giant papyrus and giant lotus. And this is very clear when you look at the top that has the umbel or the shape of the flower, but also the base of the column has the wonderful sort of leafy vegetation. So many features of their environment, the sun, the moon, the stars, are incorporated into architecture. E por que tudo é tão grande?
Apesar de as grandes pirâmides terem sido construídas séculos antes dos templos de Karnak e Luxor e de serem os maiores monumentos já erguidos, elas não iniciaram uma tendência. A maior parte da arquitetura egípcia continuou com tamanho normal por séculos. Mas com a nova construção do Império Egípcio durante o novo reinado, o faraó começou a construir em nível colossal, afirmando-se para o seu povo e para seus inimigos também. The size of Egyptian monuments, I suppose, is in one sense a statement of power. This desire for monumentality and colossal size does seem to have developed with the establishment of Egyptian empire in both Nubia and Western Asia, starting around 1500 BC. Surpreendentemente, a impressão geral dessa arquitetura continua agradável aos olhos modernos. It's very clean, it's very sleek, it's very well fitted together, and in some sense that really appeals to our modern sense of aesthetics. It probably is not something that struck the Victorians as something that was especially desirable or beautiful, but to us it does look extremely modern, very sleek, very well fitted, and in fact Egyptian architecture was extremely finely done. Além do tamanho, os templos eram exclusivos. Apenas as pessoas privilegiadas podiam entrar no santuário mais recôndito. When you think about a temple, most people would equate it to a church. You think, well, you're going to go worship the god and everyone would come in. Well, that didn't exist in ancient Egypt. In ancient Egypt, the common people were essentially kept outside the sacred areas. Only the purified people, that is to say the various ranks of the priesthood, could come in. And the more pure you were, the higher you were in the ranks of the priests, the farther in the temple you could go. Como toda a parte externa do templo, tudo em seu interior era concebido para emocionar e impressionar. Lembre-se que a apenas 100 metros dos nichos escondidos do prédio, eles acreditavam que Deus Todo-Poderoso existia. Surpreendentemente, o faraó não vivia no templo. Seu palácio ficava em outro lugar. Mas quando visitavam Deus, o que o faraó ou o sacerdote mor viam enquanto adentravam mais e mais no núcleo da estrutura? Ao voltar à câmara divina, eles deviam andar pelos corredores. Hoje tudo está inundado pela luz do sol, mas nos tempos antigos, a maior parte da região ficava no escuro. A iluminação vinha das tochas ou de mínimas luzes suspensas. O corredor era desenhado como uma floresta gigante de pilares, para fazer o universo parecer menor. O faraó cultuava a Deus, e por ele mesmo ser endeusado, provavelmente dizia-se que Deus estava indo cultuar Deus. Eles precisavam de uma estrutura para essa ocasião, e o corredor a fornecia. Beyond that point, things become rather more restricted. If you think of it in terms of the palace, the closer you get to the royal apartments and bedchambers, the more restricted the access is. Because you're talking here about personal, physical access to a divinity. The spaces become more enclosed, both horizontally and vertically as the floor rises and the ceiling falls, and one is going back deeper, not only in terms of restricted space, but in terms of time. One is going back from the brightly lit, everyday world in which we function into the period before the creation, when nothing was differentiated and all was one dark substance. The God that inhabits the Temple of Karnak is a great creator God. Era aqui que o faraó e Deus se reuniam. O fato deste ritual ocorrer fora da vista do povo só acrescentou poder e mistério ao Deus. A seguir, os egípcios realizam milagres de construção utilizando as ferramentas mais simples. Na época em que Tebas era o centro de influência do Egito, o mundo vivia outros acontecimentos marcantes. Deu-se a invenção do primeiro alfabeto fonético pelo povo fenício.
Intrépidos marinheiros do sudeste da Ásia aventuram-se numa viagem que levou à colonização de centenas de ilhas do Pacífico. A Grécia iniciou a sua expansão, o que levou, segundo Homero, à famosa e lendária Guerra de Troia. O Nilo era um presente para o Egito. O grande rio era a razão de tudo. Flutuando pelo coração da África, ao longo do deserto resplandecente, ele era uma artéria viva para o país, grande fornecedor de comida, alegria, riqueza e proteção. O Vale do Nilo era margeado por milhares de quilômetros de deserto. Em sua foz, o Mar Mediterrâneo e sua margem sul eram cataratas perigosas. A localização do rio isolava o país de seus inimigos. Era difícil demais invadir o Egito. Poucos tentavam essa façanha. Algumas vezes, os séculos passavam sem nenhuma ameaça externa. Embora não fosse exatamente um jardim do Éden, era um glorioso oásis protegido de seus inimigos. A maioria da população parecia muito satisfeita com essa combinação. A sociedade tornou-se muito conservadora e acreditava enormemente em si e em seu estilo de vida. Eles nunca quiseram criar confusão, pois as coisas funcionavam. As águas do rio eram abundantes e o faraó era considerado Deus. Nada no cruel mundo exterior comparava-se ao que eles tinham. Eles ficaram contentes de manter seu status quo por séculos. It's a marvelous community, and it's vibrant, it's filled with life. It really would have been a very attractive place. And during this, you would have had festivals of different things. The priests would be doing things, and you'd see everything going on. At any one moment, some part of a temple would be being constructed. You'd have ramps and clouds of dust and people moving along. In some sense, it's a little bit like a Cecil B. DeMille movie or something from the 50s. There's a lot going on. A riqueza do mundo proporcionou a Tebas um estilo de vida opulento sem precedentes para a realeza egípcia. It must have been a wonderful place, at least for that top 1% on top of the pile. On the other hand, if you were a peasant working out in the fields, I don't know if you were really very happy, because your life was mostly working from dawn to dusk every day of the week. Em vários aspectos, Tebas era uma cidade dividida. Metade era destinada aos vivos e outra metade aos mortos. O rio fluía justamente no centro da cidade. Na margem oeste havia grandes tumbas e palácios mortuários. Na margem leste, os centros religiosos. Os templos quase podiam ser considerados gigantes industriais da época. Quando o faraó e a casa de Amon tornaram-se mais e mais poderosos, foi necessária uma enorme força de trabalho para dar conta da operação. They were much more than just places of worship. They were, in many ways, great administrative centers. They were great economic centers. These temples had holdings of land throughout the country. They were very, very wealthy parts of the society. They employed hundreds and hundreds of people, if not thousands of people. And so they were important in many different ways to the society. Padres e escribas, contadores e médicos, professores e intérpretes, todos tinham obrigações nos templos. Enquanto tudo isso funcionava, os templos continuavam a crescer. Nunca houve uma data de encerramento da construção em Karnak, pois cada geração queria acrescentar algo mais, como uma homenagem ao seu Deus. Quanto mais poderoso era o faraó, mais ambicioso era o projeto de construção. Quase todos os grandes líderes e faraós de Tebas faziam contribuições para o templo, incluindo Amenófis III, Ramsés II e Hatshepsut III. E eles não tinham receio de mudar o que havia sido feito antes. Karnak Temple, throughout its history, was like a gigantic construction zone. Each king built
continually. For example, one king would build in stone and then would continue building in mud brick, perhaps a huge mud brick pylon. His successor would come, demolish the mud brick pylon, extend the temple in stone, build more in mud brick. His successor would come and then perhaps even rearrange the stone sections of the temple. And so these temples were constantly works in progress. Nós olhamos para a construção hoje e nos perguntamos como eles construíram coisas tão maciças sem a tecnologia moderna. Nós ainda não conhecemos todos os segredos, mas o que nós sabemos indica que seus métodos de construção eram engenhosos e forçados. We do know that stones were hauled up on a manual basis using hundreds and thousands of workers up into place in very inaccessible areas. Os egípcios usavam o que estava ao alcance deles. A areia do deserto era o ingrediente principal. The entire first course of a temple would be laid down on its foundations, and the interior would be filled with sand. And then the second course of stone would be brought in from ramps on the side, and the second course would then be laid down, and that in turn would be filled with sand. So eventually what you're getting is, course by course, an enormous stone box that's filled with sand. So when the entire structure was built, the sand was then excavated, leaving the stone architecture intact. Ironicamente, alguns materiais utilizados na construção dos templos ainda permanecem empilhados no local, apoiados em um dos inúmeros pilonos. Uma outra construção espetacular dos templos eram os gigantescos obeliscos. Eles pareciam simbolizar o Deus Sol e celebrar a relação de Deus com o rei no poder. Como muitas estruturas egípcias, os detalhes de sua construção são espantosos. Transportados até Aswan pelo Nilo, com o uso de ferramentas primitivas, através de um trabalho engenhoso e forçado, alguns deles mediram mais de 30 metros de comprimento. It was a very great engineering effort to, first of all, cut the obelisks. It took months to do. It was a process of wetting little wedges of wood and slipping them in holes that you bored into a rock, and then when you had enough of these wet, you hopefully banged them in with a hammer and split the rock. It was extremely arduous work. Embora feitos de granito, os obeliscos eram extremamente frágeis. Um erro de cálculo ao cortá-los poderia estragar todo o projeto. Coitado do mestre de obras que relatou ao faraó que este obelisco enorme quebrou enquanto a pedreira estava sendo aberta. Abrir a pedreira, no entanto, talvez fosse a parte mais fácil. Depois, os egípcios tinham que mover as estruturas gigantescas até a beira do rio, colocá-las em barcos e navegar rio abaixo. Naquela época, o Nilo era muito mais traiçoeiro do que nos dias atuais. Um balanço a mais dos barcos e o projeto inteiro poderia afundar rapidamente nas profundezas do Nilo. O obelisco de Tebas foi trazido com muita pompa ao templo. You then had to get them to the temple and then erect them, and that was one of the hardest jobs of all, because what you had to do was lift these very fragile pieces of stone upwards and yet not break them or drop them in the process. Mais uma vez, os egípcios utilizavam o deslizamento da areia. Eles erguiam um obelisco e o abaixavam para dentro do local sobre um pedestal com o uso de cordas e força humana. Com os pedreiros e seus capatazes, achar o local final para o obelisco ficar em pé com segurança provavelmente trazia alívio aos construtores egípcios, pois esta era uma das partes mais complicadas. A finalização dos prédios em Tebas era bem diferente da que vemos hoje, por causa da cor. Egyptian sandstone is wonderful as it ages because it changes color in the light. You go from a sort of rosy buff color to sometimes this absolutely beautiful, radiant golden color in the evening. We wouldn't have seen that in ancient times because these temples were quite brightly painted. Milagrosamente, ainda há requisitos dessas pinturas, revelando mais uma vez o amor dos egípcios por temas da natureza, como o teto retratando as estrelas no céu.
Nas paredes, eles esculpiam a sua história e seu texto sagrado. Eles achavam que o mundo deles seria eterno, mas não foi. Eles nem imaginavam, há 3.000 anos, que decifraríamos sua linguagem em mensagens místicas. O que seria revelado? A seguir, um faraó herege desafia os velhos costumes e transforma para sempre o Egito. Por volta de 1150 a.C., as equipes de trabalhadores especializados que trabalhavam no túmulo real perto de Tebas organizaram a primeira greve de que há registro em protesto dos salários em atraso. O representante do faraó cedeu às suas exigências. Karnak era o maior templo egípcio de todos. Mais tarde, uma necessidade levou à construção do templo de Luxor, também conhecido como o Harém do Deus. Situado 2 quilômetros ao sul de Karnak, Luxor era ligado a um templo maior por uma esfinge margeada pela via pública. Foi em Luxor que o deus Amon realizou uma união carnal, mística e simbólica com sua esposa deusa. A união celebrada pelo fabuloso festival de Opec renovou e revitalizou o país e reforçou a ligação do faraó com os deuses. Opec era celebrado todos os anos quando o Nilo inundava. Com muita fanfarra, a estátua de Amon era retirada de seu santuário em Karnak e levada pelo rio em um barco fabuloso até o templo de Luxor. The God coming among his people or being more or less accessible. You would have had an orchestra leading the procession. You would have had troops. You would have had dancers all moving slowly and in stately fashion from Karnak to Luxor. So it would take place over a whole series of hours. And the people could see the god at this time. They saw at least the shrine that contained the god. They would have seen the priests and the acolytes and everything that was exciting. Aqui nos confins de Luxor, Deus era reverenciado. Ele recebia oferendas e sacrifícios, então era levado ao ritual de rejuvenescimento. Depois de mais de uma semana de celebração e cerimônias, a estátua retornava para Karnak com as fanfarras. Este ritual e outros festivais semelhantes aconteceram no Egito por séculos. As cerimônias eram realizadas ano após ano, sem interrupção. Poucas coisas mudaram no Egito. Por que elas deveriam mudar? Os egípcios achavam que tinham o melhor dos mundos. Mas com o reinado do faraó Amenófis em 1367 a.C., tudo isto mudaria. E com essas mudanças, a preeminência da cidade sagrada de Tebas estaria ameaçada. Amenófis pretendia fazer uma revolução na religião do Egito. Com um empenho fanático, ele decidiu substituir o deus Amon pelo novo deus de nome Aton. Concedido como um deus único e universal, fonte de toda a vida, representado pelos discos solares. Ele também decidiu transferir a sede do poder de Tebas para a nova capital ao sul do rio, em Amarna. Mas ele não parou por aí. He sends his servants into the temples and they hack out every image of the god Amun. They destroy all the statues of the god Amun. They go into tombs and look for the name of the god Amun in personal names and hack them out. They climb obelisks. They climb pylons. They search the country to destroy the god Amun. They eventually close the temples. Os faraós tinham realizado verdadeiros milagres. Eles construíram as pirâmides, combateram os maiores inimigos do Egito e criaram um deus. Mas a nova revolução religiosa exigia muito. Talvez Amenófis tenha sido um visionário muito radical singular. Qualquer que seja o motivo, a revolução não surtiu efeito. Após sua morte, as velhas crenças retornaram a Tebas, e Amon foi renomeado Deus maior por um rei menino, Tutankhamon. Ele devia ter apenas 10 anos, quando subiu ao trono em 1347 a.C. Seu reinado foi breve. Acredita-se que Tutankhamon tenha morrido aos 20 anos. Então, durante a maior parte de seu reinado, ele deve ter sido influenciado por seus conselheiros mais velhos. A maioria desses conselheiros queria que Tebas voltasse a ser uma cidade poderosa.
One wonders to what extent his own religious or political preferences were brought to bear, whether he had any in particular, whether he was totally a puppet manipulated by the various factions that certainly existed at that time. Qualquer que seja o caso, Karnak e Luxor retomaram seu poder e prestígio. Com a morte prematura de Tutankhamon, o padre de Karnak mostrou a gratitude dos egípcios aos governantes que recuperou o poder da nação. Possivelmente, alguns dos tesouros fabulosos encontrados em sua tumba tenham sido de hierarquia do templo, que ofertou-os em tributo ao rei menino. Tebas teve mais uma idade dourada ao longo do reinado de Ramsés II. Se os faraós eram conhecidos por seus egos, Ramsés talvez tenha tido o ego mais colossal de todos eles. Os templos de Karnak e Luxor foram beneficiários disso. Ramsés embarcou em projetos de construções sólidas, tornando pequenas a maioria das obras dos outros faraós. Sua contribuição aos templos teve todas as marcas de arquitetura egípcia da época, inclusive a construção em escala gigantesca com extrema opulência e grandiosidade como objetivo. Ramsés era tão determinado em deixar sua marca nos templos que tirava crédito dos faraós que o precederam. O que não era dele, alegava que era. Essentially, he took lots and lots of statues and other pieces, and he put his name on it. One of the convenient little things about Egyptian civilization was the fact that if you put your name on something, it became yours. So if you had a statue of Amenhotep III and you decided he really had too many statues, you could take it, erase the name and put yours on it, and it became yours. Now sometimes he would change the features of the face, and sometimes they wouldn't even bother. When he came to carving his own inscriptions, he sometimes would carve them as much as 6 inches deep into a wall to make it very difficult for his successors to go in and hack out his name. Os prédios não eram os únicos lugares em que deixou sua marca. Quando morreu, Ramsés II tinha mais de 100 filhos. Sua prole era tão grande que os acadêmicos não foram capazes de dar conta de todos os seus filhos e esposas. The problem with identifying wives and children is that while we certainly have names of great numbers of them, we may not have them all. For queens in particular, we know that the New Kingdom pharaohs had harems or stables of wives that were not only Egyptian but came from overseas as well, as a way of cementing a diplomatic alliance. Likewise, children, the names of many princes and princesses are known, but we may not have them all. He was capable, obviously, of producing a great many. O Egito permanecera uma potência mundial mais do que qualquer outra civilização antiga. Finalmente, o mundo exterior conseguiu adentrá-lo. Quais foram as impressões dos gregos e dos romanos ao chegar a essa terra mágica? A seguir, os segredos das eras se perdem e só são desvendados na modernidade. Akhenaton poderá ter sofrido de desequilíbrios hormonais que o afeminaram fisicamente. Os arqueólogos presumiram que as suas imagens representavam uma mulher. O Egito e Tebas passaram um longo tempo se desvanecendo. Após o reinado de Ramsés II, o país nunca mais teria a mesma riqueza dos anos anteriores. Com o fim de seu isolamento, chegados o poder do Estado começou a se mover lentamente rumo ao Mediterrâneo. Pelo fato de a maioria dos rivais chegarem pelo norte, agora era lá onde o faraó deveria governar. Logo, consumido por lutas internas com o declínio do império e com o pesado poder do faraó, o país ficou suscetível a invasões. E elas logo vieram. Todas as batalhas dos núbios, assírios e persas foram bem-sucedidas. Também foram derrotados pelo maior conquistador de todos os tempos, Alexandre o Grande, em 332 a.C. Alexandre era fascinado pela cultura egípcia e conhecia profundamente seu passado glorioso.
Mas como os outros que chegaram à foz do Nilo, ele ficou intrigado com tudo aquilo. The Greeks looked on Egypt as a marvelous place filled with great wisdom that they could not quite understand. O respeito que Alexandre nutria pelos antigos era tão grande que ele restaurou parte dos templos que os invasores haviam saqueado antes. Ele teve até a sua própria imagem esculpida nas paredes dos templos como se também fosse um faraó. Antes de Alexandre, os gregos já haviam contribuído com o nome Tebas para a cidade sagrada. Antes deles, os egípcios a chamavam de Waset. Os romanos seguiram os gregos até o Egito e mais tarde vieram os cristãos. Os deuses egípcios finalmente deixariam de existir? Talvez, como Tebas, eles só estivessem dormindo. No passado, a maior cidade da face da terra, Tebas agora se tornava uma aldeia inundada. Seu nome quase se perdeu na memória dos homens. Os templos onde o faraó e os deuses uma vez ditaram o destino de um império, agora se tornaram ruínas. Os viajantes passam pelo Nilo e nunca param. Poucos sabem da grandiosidade que existia ali. Egyptian antiquity became practically unknown in the West because of the loss of contact between Egypt and Western Europe during the Middle Ages. Very few people were able to travel in Egypt because of the conflict between Christendom and the world of Islam. Starting in the 15th century, we do have records left by travelers who describe the Egyptian monuments, but even the exact location of the city of Thebes was in question. Incrivelmente, os grandes templos tornaram-se casas improvisadas para os pobres e até funcionam como bares. What Westerners found when they went there were groups of people living in the ruins. It was a convenient place to herd your sheep, or to put your sheep to get them out of the rain, or whatever you would want to do. They eventually became sort of artificial caves when they hadn't been totally destroyed. Tragicamente, eles também viraram fontes de materiais de construção. Pedreiros da região regularmente tiravam os pilonos e pilares, como também as pedras já extraídas da pedreira. Mal se davam conta de que a escrita, a obra de arte encontrada nas pedras, era o tesouro da nação. Os séculos se passaram e pouco a pouco o deserto dragou os templos. O vento soprou a areia e cobriu os prédios até as vigas. Ironicamente, o mundo voltou a prestar atenção neles por causa de um outro conquistador, Napoleão Bonaparte. The expedition of Napoleon, the French expedition in 1798, which came up the Nile Valley, was interested, of course, not only in ancient monuments, but in all aspects of ancient Egypt, the botany, the geography, the modern ethnography of Egypt as well. They were, in fact, stunned by the size, the monumentality, the beauty of the ancient monuments. And this led to intense interest in Europe regarding the Nile Valley. Esse interesse por todas as coisas egípcias gerado pela expedição de Napoleão levou a uma era de pilhagens. Alguns dos tesouros incalculáveis foram demolidos, roubados e levados para os grandes museus e cidades europeias. Em meados do século XIX, porém, arqueólogos modernos vieram ao Egito e iniciaram um esforço para preservar e registrar suas maravilhas antigas. Ao invés de saqueá-las, os acadêmicos egípcios, franceses, ingleses, alemães e americanos realizaram a tarefa de remontar as peças do quebra-cabeça em seu local de origem. Por mais de 100 anos, eles têm reconstruído e consertado o templo numa tentativa de preservar seu legado e desvendar seus segredos. Eles ainda têm uma longa estrada pela frente. Since scientific work has begun in Karnak, say 150 years ago, still there are parts of Karnak that are totally unknown. There are things that have never been recorded by Egyptologists, and nor will they be in our lifetime. About a quarter of the area enclosed by the Great Mud Brick Walls
has never really been excavated. We have only the vaguest ideas of what are out there. There are institutions like the Oriental Institute that's worked at Karnak for years, their epigraphic survey. It's a long, ongoing process of analysis and study and recording. Dr. Peter Dorman é diretor do Instituto Oriental da Universidade de Chicago. Sua pesquisa epigráfica está registrando e interpretando as inscrições nas paredes do templo. Para falar a verdade, esses acadêmicos estão em uma corrida contra o tempo. These are monuments that have been exposed to the environment, to human vandalism, to erosion for many years, and we can see them gradually eroding. It's a very slow, gradual process of erosion and deterioration, but these recorded inscriptions, religious and historical, on Egyptian monuments are vanishing literally before our eyes. And there has been no careful documentation of most of them. The only way that we can accurately make a record, a permanent record for future scholars who need to look at these historical and religious inscriptions, is to make a copy now before further erosion and vandalism makes them disappear. Os antigos egípcios achavam que seus monumentos durariam para sempre, só que até a rocha mais sólida não fica incólume ao passar dos tempos e aos elementos hostis. This point, where the stone is deteriorating at the top of the scene, marks a point at which the temple was buried in antiquity by debris and human waste and probably wind-blown sand as well. When the temple was excavated, the entire lower section of the wall began to dry out, the salts became active, and you can see on the left in particular the white bloom caused by the formation of salt crystals. To my right, an entire block has begun to disintegrate. And this is typical of the kind of deterioration happening throughout Egypt, where salt damage is a major problem. Ao documentar os templos, a equipe da Casa de Chicago tem de conhecer profundamente as formas antigas de arte. Embora os templos tenham levado séculos para serem construídos, um olhar treinado pode apontar imediatamente a era específica ou o governante específico da obra. Some periods of Egyptian art can be very specific. You can look at a monument, you can look at a relief, you can look at a painted tomb and say, this must be the reign of such and such a king. One can even say, in some cases, that this is the early reign of such and such a king, even without looking for an inscription that identifies the name of the king himself. Recentemente, a equipe relatou os relevos do Festival de OPEC. Na hora H, as paredes do templo desmoronaram e viraram pó. The Opet Festival reliefs in Luxor Temple are our latest publication. Historically speaking, they're very significant because they date from the reign of Tutankhamun, so they are one of the major monuments that we have left from his reign. But they also show wonderful detail regarding the ancient celebration of the Festival of Opet during the New Kingdom. They are a compositional tour de force, and in terms of religious significance, they're extremely important. Os faraós tinham sonhos e seus sonhos se transformaram em realidade. Seus templos em Tebas tornaram-se conexões entre o céu e a terra. Ironicamente, os templos também se conectaram conosco, uma das nossas poucas ligações com a antiguidade remota. Muitos dos seus segredos ainda permanecem enterrados, mas uma coisa continua clara: os deuses amavam o Egito.